A pandemia causada pelo coronavírus fará a economia brasileira encolher cerca de 5,2%. A previsão é de que será a pior crise social em décadas, com milhões de pessoas passando aí pelo desemprego e pobreza. Para entender como isso atinge o nosso bolso diretamente, eu resolvi conversar com o economista Felipe Holanda. Ele dá algumas orientações que são importantes, portanto, fique ligado. Olá, eu converso com o Felipe Holanda hoje aqui, que é economista, professor de universidade. Felipe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Para gravar conosco aqui via Skype essa entrevista, esclarecendo alguns pontos aí a respeito dessa situação econômica que nós estamos vivendo. Alciné, olá a todos os telespectadores, é um prazer falar contigo. Felipe, a gente sabe que está todo mundo assustado, né, com essa crise de pandemia mundial. A gente sabe que está mexendo com a economia mundial, não é só a economia brasileira, né? E a previsão aí do Banco Mundial, vinculado aí à ONU e outros órgãos, né, de que vai haver um encolhimento da economia aí com mais de 5,2% esse ano. Qual é a avaliação que você faz, Felipe, dessa situação hoje atual? De fato, assim, a crise econômica, assim, a recessão mais profunda que a economia mundial terá passado em 150 anos, né? E acho que esses números eles estão sendo administrados, construídos, né? Eu tenho a impressão que o impacto vai ser maior, porque esse número de 5% de queda da atividade econômica estava muito focado com a queda em um trimestre, depois do pressuposto de que ele recuperaria gradualmente, né? E, na verdade, o que a gente está vendo é que o impacto é mais profundo porque vai demorar mais em todos os países para a gente voltar à normalidade. A saída do processo de isolamento social, de quarentena, ela está sendo lenta, mais lenta, né? E aqui no Brasil, o que nós estamos vendo nessa semana é que com o colapso do sistema hospitalar, né? Particularmente, né? UTIs e respiradores, né? Dessa capacidade em múltiplos centros do país, vai fazer, pelo contrário, no curto prazo, reforçar as medidas de isolamento, e não o contrário. Como, por exemplo, nós estamos vendo aqui em São Luís, na ilha de São Luís, um lockdown, em função exatamente disso, em função da disparada dos casos e dos óbitos, né? É uma situação bem preocupante mesmo, né? Ainda no final de fevereiro, as bolsas de valores aí dos Estados Unidos, da Europa, perderam em torno aí de 12% dos rendimentos, né? E isso não acontecia desde a crise econômica aí de 2008, 2009, né? Sim. De fato, é comparável à crise de 2008, 2009, mas ali foi uma crise bancária, né? E as demais, os demais, digamos, segmentos foram afetados a partir da crise dos bancos e os governos interviram, né, pesadamente. Aqui é uma combinação de desorganização da oferta, de restrição da demanda, porque as pessoas, né, ficam em casa, e com impactos muito profundos assim, em vários setores da economia, né? A exemplo do setor de transportes, né? Do setor de alimentação fora de casa, do setor de entretenimento, né? Então você tem, de fato, uma crise que é pior do que a de 2008, sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria uma orientação sua para toda a população que está aí nos acompanhando, né? As pessoas, na sua opinião, elas precisam ter mais foco, Felipe, sobre o que devem comprar, analisar direitinho a sua situação financeira nesse momento? Com certeza, né? É um momento que a gente vê, de uma forma geral, devido ao elevadíssimo grau de incerteza, que as pessoas estão priorizando, né, os gastos nos itens essenciais, que são alimentação, higiene, saúde, né? Exatamente porque a gente não sabe como é que vai ser lá pela frente, né? Então, por exemplo, funcionalismo público. Lá em São Paulo,
houve uma decisão na Assembleia Legislativa de cortar 20% dos salários de todos os funcionários públicos do governo de São Paulo, né? Que eu, particularmente, acho uma medida sem sentido neste momento, porque neste momento nós estamos enfrentando uma crise deflacionária. Então, o governo precisa garantir poder de compra de todas as formas que puder para impedir o aprofundamento da deflação, porque ele desorganiza a economia, né? Então, as pessoas, eu acho que assim, a gente tem que ter cuidado, focar no que é essencial e estar preparado para passar por um período que vai ser mais prolongado do que um período de isolamento e de saída do isolamento que vai ser mais prolongado. Em relação a essa situação econômica que a gente está vivendo, porque há muitas lojas, há muitos micro e pequenos empresários que estão de portas fechadas já há mais de 30 dias, né? Vamos aí para mais de 40 dias já. Então, como é que vai se sobreviver dentro de uma economia agora dessa? Em Wuhan, né, que foi a primeira experiência de lockdown, demorou 76 dias para eles superarem isso, né? E com os controles rígidos, né? Então, para dizer assim, tende a ser mais demorado do que todos imaginamos, né? Quer dizer, os setores que são mais afetados imediatamente, por exemplo, as companhias aéreas, a indústria do turismo, o setor de alimentação fora de casa, a hotelaria, os parques temáticos. Imagina como é que está um Disney, como é que está aquele parque temático que tem lá em Fortaleza, o Beach Park, numa situação como essa. Porque tem, né? Então, esses setores eles estão sendo muito impactados. A questão, e o que a gente vê crescendo fortemente nessa crise, claro, primeiro, uma reconversão produtiva, né? Para produzir equipamentos, insumos hospitalares, EPIs, todas as economias estão passando por isso, até porque nos últimos 20 anos nós fomos deixando fechar essas atividades para comprar da China, que produzia com escala grande, etc. E isso, o novo mundo que vem vai ser um mundo mais protecionista. Nós vamos tentar, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos gastar mais com a saúde pública mesmo, porque nós vamos ter barreira epidemiológica permanente, nós certamente vamos, com a lição que essa pandemia está trazendo, vamos ampliar o número de leitos, o número de profissionais à disposição, e tudo isso, claro, vai dar um dinamismo para esses segmentos, né? Mas vai tirar recursos que iriam para outros segmentos, né? Tem esse aspecto. A gente vê aqui em São Luís queda de volume de venda de combustível de 60%, né? Como o preço do petróleo baixou muito, isso tem um impacto positivo no preço, na bomba, né? Mas os donos de postos não podem repassar todo o ganho de eficiência que eles têm, diminuição de custo, porque como eles perderam muito volume, eles têm que aumentar um pouco a margem, né? Mas é natural que isso aconteça. É uma situação realmente muito delicada. Felipe, eu gostaria até de continuar batendo esse papo com você, mas nosso tempo já estourou, meu querido. Eu queria só que você encerrasse a nossa entrevista dando aí uma recomendação para a população, né? Uma recomendação bem prática sobre o que fazer nesse momento com o nosso dinheiro. Olha, vamos utilizar o nosso dinheiro com muita moderação, né? Se nós temos alguma reserva, vai ser muito bom, mas você deve olhar o seguinte: eu preciso enfrentar um período, né, de restrição que vai ser mais longo do que o inicialmente pensado. Então, esse dinheiro, ele é bom que ele seja utilizado para as coisas essenciais, né? É bom que ele seja utilizado para alimentação, para higiene, para gastos com a saúde, e, se for possível, que uma parte dele vá para a doação, para ajudar as pessoas que estão muito próximas de nós, né, que podem estar, né, como é o caso da dona Jaci, que trabalha comigo, né, que é uma pessoa que ainda não recebeu nada, né? Então, a gente tem que ajudar, a gente tem que criar uma rede de solidariedade para impedir que as pessoas se vulnerabilizem ainda mais.
Por exemplo... Essa é a intenção, né? E o brasileiro tem muito esse sentimento, né, Felipe, de solidariedade. Acredito que todo mundo está fazendo um pouquinho da sua parte. É óbvio que nem todos vão ser atendidos, a gente até lamenta muito por isso. Essa semana o programa tem recebido muitos pedidos de ajuda também. E se eu pudesse, particularmente, eu faria tudo que eu poderia fazer, tivesse ao meu alcance para estar atendendo a todos, mas a gente não consegue fazer isso também, né? Mas, olha, quero te agradecer, tá? Por esse tempo aqui conosco no programa referencial. Muito importante a gente compreender um pouquinho o que está acontecendo com a nossa economia e, principalmente, como nós devemos lidar com as nossas economias a partir de agora, né? Então, Felipe, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. De bom, fique em casa, né? Todo mundo que puder. Muito obrigada, querido.